Você acredita que já passou da idade de fazer uma mudança significativa na vida? E se eu lhe dissesse que a maioria das pessoas que são milionárias hoje estavam completamente sem dinheiro depois dos 40? Sim, isso parece impossível, quase absurdo. Mas é a verdade. Porque pobreza não é a falta de dinheiro, é um padrão mental. É um programa silencioso que controla cada decisão, cada emoção e cada reação que você tem em relação ao dinheiro, sem que você sequer perceba. E até que você reescreva esse programa, nenhuma promoção, investimento ou bônus o fará avançar. Hoje, vou lhe mostrar como quebrar esse ciclo e transformar sua vida financeira depois dos 40 anos de idade, mesmo que pareça tarde demais. Mas preste atenção, este vídeo não é sobre trabalhar mais duro. É sobre como reprogramar sua mente para criar riqueza, mesmo quando o mundo lhe diz que é tarde demais. Lembro-me claramente de uma época em que acreditava que o problema era o mundo lá fora. Olhava para minha conta bancária e pensava, se eu tivesse um salário melhor, tudo seria diferente. Mas não era o salário, era a minha mente. Eu estava programado para perder, para repetir padrões de escassez sem sequer perceber. E a parte mais perigosa é que essa programação é invisível. Ela está enraizada nas frases que você repete desde a infância, nas crenças que ouviu de seus pais, nas limitações que a sociedade lhe ensinou a aceitar como verdade. Quantas vezes você disse ou ouviu: dinheiro não compra felicidade, tem que nascer em berço de ouro para ser rico. Ou quem fica rico o faz explorando os outros. Essas frases se infiltram na sua mente como vírus e moldam sua percepção da realidade. Elas definem o que você acredita que merece. E o que você acredita que merece é precisamente o que sua mente subconsciente criará. Porque sua mente não trabalha com o que você deseja. Ela trabalha com o que você acredita ser verdade. É por isso que, mesmo que você diga, quero ser rico, se houver uma voz interior lhe dizendo, dinheiro é difícil de conseguir, seu cérebro sabotará qualquer tentativa de prosperar. Você pode trabalhar mais, estudar mais, fazer cursos, mudar de emprego. Nada realmente muda. O mesmo problema aparece de uma forma diferente. O mesmo obstáculo retorna. A mesma conta inesperada chega. Parece má sorte, mas é um padrão. É o seu software mental garantindo que você viva exatamente o que acredita merecer. Vivi esse ciclo. Trabalhava muito, mas o dinheiro simplesmente sumia. Era como tentar segurar areia entre os dedos. E eu me perguntava, o que há de errado comigo? Eu não era preguiçoso. Trabalhava mais duro do que muitas pessoas, mas algo me mantinha estagnado. Foi então que percebi. Eu estava operando a partir de uma imagem interna de fracasso. Eu não me via como alguém capaz de prosperar. E até que eu mudasse essa imagem, nada externo mudaria. Pense por um momento. Quantas vezes você recebeu dinheiro extra, um bônus, uma comissão, uma restituição de imposto, e alguns dias depois, esse dinheiro simplesmente desapareceu? É como se algo dentro de você dissesse, isso não é para mim. E sem perceber, você encontra maneiras de se livrar dele. Uma despesa imprevista surge. Um custo aparentemente urgente emerge do nada. Não é uma coincidência, é programação. A mente sempre busca retornar ao estado que considera normal, mesmo que esse normal seja a escassez. Se você quer mudar sua vida financeira depois dos 40, precisa entender que o problema não é externo. Não é a economia, o governo, seu chefe ou o mercado. O problema e a solução estão dentro de você. Tudo o que você experimenta hoje é apenas um reflexo do que você acredita ser possível. E talvez este seja o ponto mais desconfortável de aceitar, porque significa assumir total responsabilidade pela sua própria realidade. Mas também é libertador, porque se você foi quem criou a escassez, então você também é quem pode criar a abundância. A mudança começa ao reconhecer o que você tem repetido por anos. Observe suas palavras. Ouça o que você diz quando fala sobre dinheiro. Palavras são códigos mentais. Dizer não posso pagar é completamente diferente de dizer como posso pagar. A primeira bloqueia sua mente, a segunda a convida a encontrar soluções. De agora em diante, cada frase que você profere
é um comando para o seu subconsciente. Escolha cuidadosamente o que você está instruindo sua mente a acreditar. E há um exercício simples que usei no início da minha própria transformação. Pegue um pedaço de papel e anote todas as frases negativas que você repete sobre dinheiro. Todas elas sem censura. Leia-as em voz alta. Você perceberá quanta bagunça mental você carrega consigo. Em seguida, substitua cada uma por uma nova afirmação. No começo, seu cérebro resistirá. Parecerá uma mentira dizer: eu sou próspero. Eu mereço abundância. Dinheiro flui facilmente para mim. Mas, com o tempo, a repetição começa a reprogramar suas conexões neurais. E quando isso acontece, algo muda. Você começa a pensar diferente, a tomar decisões diferentes, a atrair pessoas e oportunidades que antes passavam despercebidas. Não é mágica, é neurociência. Estudos mostram que o cérebro humano não distingue entre uma experiência real e uma intensamente visualizada. Isso significa que, quando você repete uma nova crença com emoção e convicção, seu subconsciente começa a aceitá-la como verdade. E, uma vez que ele aceita, sua vida começa a refletir essa nova programação. Então pergunte-se: que crenças tenho repetido por décadas sem perceber? Que tipo de relação emocional eu tenho com o dinheiro? Ele me causa culpa, medo, insegurança? Ou ele me inspira, me motiva, me convida a crescer? Cada emoção ligada ao dinheiro revela uma parte da sua programação. E se essa emoção é de peso, culpa ou medo, é hora de reescrever a história. Depois dos 40, muitas pessoas acreditam que é tarde demais para mudar. Mas eu lhe garanto, é precisamente agora que você tem a vantagem, porque agora você possui consciência, maturidade e experiência suficientes para ver o que realmente importa. Agora você pode olhar para trás e entender o que deu errado e, mais importante, pode escolher o que quer manter e o que quer deixar para trás. O poder da mudança reside na decisão de parar de repetir o antigo e abrir espaço para o novo. A verdadeira transformação financeira não começa quando o dinheiro chega, mas quando você muda a maneira como pensa sobre ele. Quando você entende que o dinheiro não é um inimigo, mas um reflexo da sua própria energia, tudo muda, porque o mundo externo nada mais faz do que espelhar o seu mundo interno. E se dentro de você existe crença, segurança e propósito, fora de você, a prosperidade existirá. Por anos, repeti a mesma história para mim mesmo. Uma história de limitações, de fracassos, de "isso não é para mim". Eu acreditava que havia pessoas destinadas a viver uma vida de abundância, enquanto outras, como eu, nasciam para apenas sobreviver com o suficiente. Era uma história antiga, herdada, passada de geração em geração. E o mais curioso é que eu nem percebia que estava repetindo uma narrativa que nem era minha. Eu simplesmente a aceitava como verdade. Quando aquele homem de 52 anos me disse que havia passado a vida inteira dizendo "isso não é para mim", eu vi em seus olhos o reflexo do que milhões de pessoas vivenciam em silêncio. Ele acreditava que sua realidade era permanente, que a vida que tinha era tudo o que lhe restava. E foi naquele instante, quando perguntei se ele alguma vez havia se dado permissão para ser rico, que algo dentro dele se rompeu. As lágrimas que rolavam pelo seu rosto não eram de tristeza, eram de alívio. Foi o momento em que ele percebeu que a prisão nunca esteve nas circunstâncias, mas nas suas próprias crenças. Quantas vezes você se pegou se auto-sabotando antes mesmo de tentar algo novo? Quantas oportunidades você deixou escapar porque pensou que não era capaz, que era tarde demais, que outros eram melhores? Isso é o que chamo de história interna. É a voz que o acompanha todos os dias, aquela que define o que você pode ou não pode alcançar. E a maioria das pessoas vive e morre sem nunca questionar essa voz. Mas quero lhe dizer algo que pode mudar completamente o rumo da sua vida financeira. A história que você conta a si mesmo é o roteiro que o seu subconsciente seguirá fielmente. Se você repetir que não é bom com dinheiro, seu subconsciente garantirá que você prove isso todos os dias. Se você acredita que a riqueza é para os outros, ele o manterá ocupado trabalhando duro,
mas nunca o suficiente para elevar sua condição. Essa narrativa é como um programa rodando em segundo plano, invisível e ainda assim dominante. E a verdade é que ninguém nasce com a mente programada para a escassez. Nós aprendemos isso. Aprendemos ao ver nossos pais preocupados com as contas, ao ouvir "dinheiro não dá em árvore", ao observar pessoas de sucesso sendo julgadas como gananciosas. Gradualmente associamos riqueza à culpa e pobreza à virtude, e assim crescemos acreditando que querer mais é errado. E você sabe o que é ainda mais cruel? Essa crença cria um ciclo silencioso. Quando você acredita que não pode ter algo, seu cérebro nem sequer busca soluções. Ele apaga os caminhos, bloqueia as ideias, fecha as portas, e você nem percebe. Então, não é o mundo que o limita. É a história que você escolheu acreditar sobre o mundo. Lembro-me de um período em minha vida em que recusei oportunidades porque pensava que não era inteligente o suficiente, experiente o suficiente, ou simplesmente feito para elas. Via outras pessoas crescendo, prosperando, e dizia a mim mesmo: eles têm sorte, eles conhecem as pessoas certas. Eu justificava o sucesso dos outros porque isso me permitia manter minha própria história intacta. Afinal, se o sucesso dependesse apenas de mim, eu teria que admitir que estava me sabotando, e isso dói. Dói olhar no espelho e perceber que o maior obstáculo sempre esteve lá, dentro de você. Mas o dia em que você percebe isso é o dia em que o jogo muda. Quando você entende que pode reescrever sua própria história, tudo ao seu redor começa a se alinhar com essa nova versão. Porque a mente não diferencia a imaginação da realidade, ela simplesmente obedece ao comando emocional mais forte. E se você começa a se enxergar como merecedor, capaz e digno, seu comportamento muda, suas decisões se transformam e as circunstâncias respondem. Existe um fenômeno psicológico chamado autoeficácia, estudado por Albert Bandura, que prova que o simples ato de acreditar na sua própria capacidade aumenta drasticamente as chances de sucesso em qualquer área da vida. Isso explica por que duas pessoas com as mesmas habilidades e oportunidades podem ter resultados completamente distintos. Uma acredita, a outra duvida. E o universo responde à convicção. Mudar a história que você conta a si mesmo é um ato de coragem, porque significa abandonar a identidade que o acompanhou por décadas. Significa dizer: eu mereço mais, mesmo quando o mundo ainda não o reconhece dessa forma. É aceitar que você pode recomeçar do zero, que pode começar de novo aos 40 anos, aos 50 ou aos 70, porque a idade não determina o seu valor, apenas o quanto você já viveu. E sabe o que é fascinante? Quando você muda sua história, muda a forma como o dinheiro o percebe. Ele começa a fluir de forma mais natural, porque você parou de tratá-lo como algo distante, sujo ou difícil. Você começa a vê-lo como energia, como resultado de impacto, contribuição, valor. E quando você se concentra em gerar valor, a abundância se torna uma consequência inevitável. Agora, quero que você pause por um momento e observe a história que tem contado a si mesmo. Quando algo dá errado, qual é a primeira frase que vem à sua mente? Nada nunca dá certo para mim. Eu sempre estrago tudo. Essas são senhas que mantêm o portão fechado. A partir de hoje, substitua cada uma por novas verdades. Estou aprendendo a prosperar. Eu mereço receber mais. A vida está respondendo à minha mudança. Eu sei que pode parecer estranho no começo. O cérebro resiste. Ele tenta puxá-lo de volta para o roteiro antigo. Mas continue, porque a repetição é a linguagem da mente. E cada vez que você reafirma uma nova história, você enfraquece a antiga. E um dia, sem perceber, você acorda e a escassez não faz mais sentido. Oportunidades aparecem, ideias fluem, o dinheiro chega de formas inesperadas. Tudo isso começa quando você decide se dar permissão. Permissão para sonhar, para recomeçar, para acreditar. Permissão para se enxergar como alguém que não apenas sobrevive, mas cria, inspira e transforma. A história que você conta a si mesmo pode tê-lo trazido até aqui, mas não precisa mantê-lo aqui. Você pode reescrevê-la, e quando você o faz,
descobrirá que nunca foi o mundo que o limitou. Foi apenas a sua narrativa. E ela está prestes a mudar. Você já notou que às vezes parece que algo invisível o puxa para trás toda vez que você tenta subir um degrau na vida? É como se houvesse uma força oculta que o impede de ir além, não importa o quanto você se esforce. Essa força tem um nome: paradigma. É o conjunto de crenças, hábitos e percepções que controla 95% das suas ações, mesmo quando você pensa que está no comando. O paradigma é o piloto automático da sua mente. Ele determina o quanto você ganha, o tipo de trabalho que faz, as pessoas que atrai, até mesmo o que você acredita merecer. E o mais curioso é que ele foi instalado sem a sua permissão lá atrás, quando você ainda era criança, absorvendo tudo ao seu redor como verdade absoluta. Por anos fui escravo do meu próprio paradigma. Lembro-me de quando fechei meu primeiro grande contrato. Em apenas uma semana, ganhei o equivalente ao que levei 6 meses para conquistar. Era o que eu sonhava. Estava finalmente colhendo os frutos de tanto esforço. Mas em menos de um mês perdi quase tudo. Comecei a gastar sem pensar, a correr riscos desnecessários, a tomar decisões impulsivas. E foi naquele momento que percebi. O problema não era a falta de dinheiro. Era a minha mente tentando retornar à sua zona de conforto. Eu ainda não havia mudado a imagem que tinha de mim mesmo. Por dentro, eu ainda era o homem que acreditava que o sucesso era passageiro, que dinheiro fácil não durava. E a mente sempre trabalha para validar a identidade que você sustenta de si mesmo. É por isso que tantas pessoas recebem um aumento e permanecem endividadas. É por isso que alguém ganha na loteria e, dentro de alguns anos, está novamente sem dinheiro. Estudos mostram que cerca de 70% dos grandes vencedores de prêmios perdem tudo em até 5 anos. Isso acontece porque, inconscientemente, o cérebro busca recriar o ambiente que considera familiar. Se o seu paradigma é de escassez, você fará inconscientemente de tudo para retornar à escassez, mesmo que isso signifique perder tudo o que ganhou. O paradigma é como um termostato interno. Se você o ajusta para uma temperatura emocional e financeira específica, pode até alcançar um nível mais alto por um tempo. Mas se não mudar o termostato, seu próprio subconsciente se encarregará de reduzir o calor. Você gastará mais, procrastinará mais, tomará decisões erradas ou criará situações que o trarão de volta ao nível seguro. É por isso que, quando alguém tenta mudar de vida apenas pela força de vontade, sem mudar a mente, essa mudança é temporária. A força de vontade é consciente, mas o paradigma é subconsciente, e o subconsciente sempre vence. Então, como se muda um paradigma? Primeiro, é preciso torná-lo visível. Observe seus padrões de comportamento. O que você faz toda vez que começa a ganhar mais? O que você sente quando alguém fala sobre riqueza? Você sente admiração ou ressentimento? Você sente curiosidade ou medo? Essas emoções revelam a programação que governa a sua vida. Elas mostram o que seu subconsciente acredita ser possível ou perigoso. Em seguida, você precisa substituir esse padrão antigo por um novo, e isso exige repetição e emoção. É assim que o cérebro aprende. Quando você repete uma nova crença com intensidade emocional, o cérebro cria novas conexões neurais, enfraquecendo as antigas. Eu fiz isso diariamente. Repeti novas verdades para mim mesmo em voz alta. Eu sou digno de prosperidade. Eu sou a fonte da minha abundância. O sucesso é o meu estado natural. No início, parecia forçado, quase uma mentira. Mas com o tempo, minha mente começou a aceitar, e minhas ações começaram a se alinhar com essa nova identidade. A neurociência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar de acordo com as experiências e pensamentos que você repete. E a psicologia chama isso de autoimagem criativa. O que isso significa é simples. Você não se comporta de acordo com quem você quer ser, mas de acordo com quem você acredita ser. Portanto, mudar a crença é mais importante do que mudar o comportamento. Quando a crença muda, o comportamento a acompanha naturalmente.
Quero que você imagine por um momento que seu paradigma atual é como o sistema operacional de um computador. Você pode instalar novos programas, comprar periféricos, mudar o papel de parede, mas se o sistema for antigo, ele travará, falhará e limitará tudo o que você tentar executar. Para viver uma nova vida financeira, você precisa de um novo sistema. Você precisa reprogramar seu subconsciente para operar em um novo padrão de abundância. E isso começa com a conscientização. Começa quando você observa que não é a má sorte, nem o destino, nem as circunstâncias que o prendem. É o padrão invisível que você tem reforçado por décadas. O mesmo padrão que o faz gastar o que não tem, adiar o que precisa fazer, dizer sim quando quer dizer não e repetir os mesmos velhos erros. O mesmo padrão que o faz aceitar menos do que merece, porque acredita que pedir mais é egoísmo. Mas aqui está o ponto crucial. O paradigma só tem poder enquanto você o mantém inconsciente. No momento em que você o traz para a luz da consciência, ele enfraquece. Porque agora você pode escolher. Você pode escolher novas ideias, novos pensamentos, novas ações. E é essa escolha, repetida com consistência, que substitui o programa antigo. Mudar o paradigma é como trocar de identidade. É um processo, não um evento. É o ato de olhar no espelho e ver não quem você é, mas quem você está se tornando. É parar de reagir à vida e começar a criá-la. E quando isso acontece, algo extraordinário começa a se desdobrar. Oportunidades que você não via antes começam a surgir. As pessoas certas cruzam seu caminho. Decisões que antes pareciam impossíveis se tornam naturais. Porque o mundo sempre se ajusta à imagem que você tem de si mesmo. A razão pela qual tantos nunca alcançam estabilidade financeira não é porque não sabem o que fazer, mas porque permanecem quem eram quando falharam. Enquanto você tentar mudar os resultados sem mudar o paradigma, viverá em um ciclo interminável de altos e baixos. Mas no momento em que você decide mudar por dentro, tudo por fora começa a se alinhar. E é isso que diferencia aqueles que apenas sobrevivem daqueles que prosperam. Eles entenderam que a verdadeira riqueza não começa no bolso, ela começa na mente. O dinheiro é apenas um espelho do que você acredita ser digno de receber. E quando você muda o reflexo interno, o espelho da realidade não tem escolha, a não ser refletir uma nova imagem, a da sua prosperidade. Por muito tempo, também acreditei que o segredo para a riqueza era trabalhar cada vez mais. Cresci ouvindo frases como "Deus ajuda quem cedo madruga" ou "sem dor, sem ganho". E por anos vivi preso a essa ideia. Eu acreditava que se eu me esforçasse o suficiente, se trabalhasse mais horas, se aceitasse mais responsabilidades, um dia seria recompensado. Mas quanto mais eu trabalhava, mais cansado ficava. E, curiosamente, o dinheiro nunca parecia corresponder ao meu esforço. Eu via pessoas que trabalhavam a metade do que eu, vivendo com mais liberdade, mais tempo, mais abundância. E isso me deixava confuso, parecia injusto. Até que percebi, não era injustiça, era ignorância. Eu estava seguindo um modelo de sucesso que simplesmente nunca funcionava. O mundo nos ensina que o caminho para a prosperidade é lutar, resistir, se esforçar constantemente, nos esgotar. Mas o verdadeiro problema é que essa mentalidade decorre da escassez. Quando você trabalha apenas para pagar as contas, está operando na frequência da sobrevivência. E a sobrevivência não cria riqueza. Ela apenas te mantém respirando. Aprendi, da forma mais difícil, que o esforço físico sem direção é como remar contra a corrente. Muita movimentação, pouco progresso. A verdade é que a maioria das pessoas confunde esforço com produtividade. Elas acreditam que quanto mais ocupadas estão, mais próximas estão da liberdade financeira. Mas a liberdade não nasce do esgotamento, ela nasce da inteligência. Trabalhar duro é importante, mas o que muda o jogo é trabalhar com propósito, com clareza e com estratégia. Porque o que realmente transforma não é o quanto você faz, mas o porquê e o como você faz. Conheci homens e mulheres que dedicaram 30 anos de suas vidas ao mesmo emprego, esperando por um reconhecimento que nunca veio.
Pessoas que trocaram seu tempo por dinheiro, acreditando que estabilidade era segurança. Mas a estabilidade sem crescimento é apenas uma forma disfarçada de estagnação. E a parte mais triste é que muitos descobrem isso tarde demais, quando percebem que sacrificaram suas vidas inteiras por algo que nunca lhes trouxe realização. Lembro-me de um amigo, um homem honesto e trabalhador, que acordava às 4 da manhã todos os dias para trabalhar em uma fábrica. Ele fazia hora extra, sacrificava fins de semana e feriados. Quando lhe perguntei por que fazia isso, ele respondeu: "Porque quero garantir que minha família nunca passe necessidade." Mas o que ele não percebia era que, enquanto tentava garantir o futuro, estava vendendo o presente. Ele acreditava que esforço era sinônimo de progresso, mas esforço sem direção é apenas desgaste. Se fosse verdade que trabalhar duro traz riqueza, então pedreiros, faxineiros e motoristas seriam os milionários do mundo. Essas pessoas trabalham mais do que qualquer executivo, submetem seus corpos a um teste todos os dias, mas ainda assim permanecem presos no mesmo ciclo. Não por falta de mérito, mas porque a riqueza nunca foi uma questão de esforço físico, sempre foi uma questão de consciência. O dinheiro não responde à fadiga, ele responde à intenção. E a intenção só se manifesta quando há clareza. Quando você entende o propósito por trás do que faz, cada ação começa a render mais. Quando você trabalha com sabedoria, um movimento certo vale mais do que 100 ações impulsivas. É por isso que algumas pessoas parecem ter sorte. Elas não trabalham mais, elas trabalham de forma mais inteligente. Elas aprendem a usar a mente como sua principal ferramenta de criação. Lembro-me de quando aprendi essa lição em primeira mão. Eu costumava trabalhar 10, às vezes 12 horas por dia, e ainda mal conseguia pagar as contas. Um dia, um mentor me perguntou: "Bob, quanto do seu tempo você dedica a pensar em como criar valor e quanto você gasta apenas tentando sobreviver?" Aquela pergunta me atingiu como um soco. Percebi que passava a maior parte do meu tempo apagando incêndios, resolvendo urgências e quase nenhum tempo pensando em construir algo duradouro. Eu estava tão absorto em sobreviver que tinha esquecido de criar. A diferença entre alguém que trabalha por necessidade e alguém que trabalha com propósito é o resultado. Aqueles que trabalham por necessidade trocam tempo por dinheiro. Aqueles que trabalham com propósito criam sistemas que continuam gerando valor mesmo quando param. Este é o ponto onde o esforço deixa de ser escravidão e se torna expansão. Hoje vejo claramente que o caminho para a prosperidade não é trabalhar mais, mas elevar o nível de consciência. É mudar o foco do esforço para a eficiência, do suor para a estratégia, do medo para a visão. A riqueza é a consequência de uma mente treinada para ver oportunidades onde outros veem obstáculos. E é por isso que, para mudar sua vida financeira depois dos 40, você precisa quebrar o mito da dificuldade. Você não precisa sofrer para prosperar. Você precisa alinhar sua energia com o que realmente importa. Você precisa investir seu tempo onde há multiplicação, não apenas manutenção. Quando você usa sua mente de forma criativa, o universo responde com abundância, porque agora você está agindo como o Criador, não como o sobrevivente. Pergunte a si mesmo: quanto do que faço todos os dias me aproxima da liberdade? E quanto apenas me mantém preso? Esta é a pergunta que separa aqueles que continuam a lutar daqueles que finalmente despertam. O mundo não recompensa quem trabalha mais. Ele recompensa quem entende as leis que governam a criação. E uma dessas leis é clara: a riqueza não vem do esgotamento, ela vem da consciência. Quando você muda sua consciência, o trabalho deixa de ser um fardo e se torna uma ferramenta. E nesse momento, você percebe que o verdadeiro poder nunca esteve na quantidade de esforço que você faz, mas na qualidade da intenção com que você vive. Conheci um homem chamado Matthew em um dos meus seminários no Paquistão. Ele tinha 47 anos de idade, tinha 3 filhos e trabalhava como motorista de ônibus escolar durante o dia e como segurança à noite. Dormia apenas algumas horas, vivia exausto e carregava no rosto a expressão de quem havia desistido de esperar algo novo da vida.
Quando ele me contou sua rotina, senti o fardo que ele carregava. Era um retrato de milhões de pessoas, cansadas, presas em um ciclo de trabalho constante, acreditando que o esforço é a única forma de garantir dignidade. Então, fiz a ele uma pergunta simples, mas que continha uma verdade poderosa. Perguntei: você está usando o pouco tempo livre que tem para descansar do peso da sua rotina ou para criar uma saída para ela? Ele ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, olhou para mim e disse: nunca tinha pensado nisso dessa forma. Aquela conversa foi o início de uma transformação. Matthew percebeu que o problema não era a falta de oportunidades, mas como ele estava usando seu tempo. Ele acreditava que não podia mudar porque era velho, cansado e sobrecarregado por responsabilidades. Mas a verdade era que ele nunca havia olhado para o próprio tempo como um ativo. Ele o via como algo que precisava gastar, não algo que podia investir. E quando ele entendeu isso, tudo começou a mudar. Ele começou a estudar marketing digital usando um celular antigo e internet pública. Não tinha computador, nem dinheiro extra, mas tinha uma decisão. Nos primeiros meses, ele aprendeu o básico, observou, testou, cometeu erros. Usava os intervalos entre os turnos para aprender algo novo todos os dias. E 6 meses depois, ele lançou seu primeiro produto online. Um e-book simples sobre segurança doméstica. Vendeu algumas cópias, mas foi o suficiente para perceber que funcionava. 2 anos depois, Matthew já havia deixado os 2 empregos. Ele havia criado um sistema que gerava renda mesmo enquanto dormia. Essa história me impactou profundamente porque mostra o que acontece quando alguém decide usar a criatividade em vez da força bruta. O que transforma não é o quanto você trabalha, é o quanto você cria. O trabalho manual te mantém no presente. A criação constrói o seu futuro. E, curiosamente, depois dos 40, é quando você tem mais experiência para criar algo único. Você viveu tempo suficiente para saber o que funciona e o que não funciona. Você viu os erros, enfrentou os contratempos e agora tem a sabedoria para construir algo sólido, se tiver a coragem de começar. Todos os dias, encontro pessoas que dizem: Bob, não sei por onde começar. E a resposta é simples: comece com o que você tem nas mãos. Use o que você sabe. Se você cozinha bem, pode ensinar alguém a cozinhar. Se você sabe lidar com pessoas, pode ensinar comunicação. Se você domina um ofício, pode transformá-lo em um curso. A criação não exige perfeição, ela exige presença. É sobre pegar algo que já faz parte de você e colocá-lo a serviço do mundo. O problema é que muitas pessoas não se sentem capazes de criar. Elas acreditam que precisam de dinheiro, tempo, equipamento ou sorte. Mas o que realmente falta é uma decisão. A decisão de parar de vender seu tempo e começar a vender seu valor. O tempo é limitado, o valor é infinito. Quando você coloca sua mente e sua experiência a serviço da criação, você entra em outro nível de abundância, porque a criação não depende de força, ela depende de visão. Quando Matthew entendeu isso, ele percebeu que a liberdade financeira não vem de trabalhar menos, mas de trabalhar de forma diferente. Ele trocou horas por ideias, e ideias valem muito mais. E é isso que quero que você entenda. Enquanto você continuar acreditando que seu tempo é seu ativo mais precioso, você permanecerá preso. Porque o tempo é finito, mas o que você cria a partir dele pode se multiplicar. Eu mesmo vivi isso. Quando saí do corpo de bombeiros não tinha experiência, nem diploma, nem plano. Mas eu tinha uma coisa, um desejo de criar algo que me libertasse. Comecei uma empresa de limpeza, não porque eu entendesse de limpeza, mas porque era o que eu podia fazer naquele momento. E foi lá que percebi uma lei simples e universal. O universo recompensa a ação criativa. Quando você dá o primeiro passo com propósito, o próximo caminho sempre aparece. A criação é um ato espiritual. É o momento em que você para de reagir à vida e começa a projetar sua própria realidade. E a beleza disso é que todos nascemos com essa capacidade, mas poucos a exercitam, porque a maioria prefere o conforto do conhecido, mesmo que o conhecido machuque.
E enquanto isso, continuam a desperdiçar o poder mais valioso que possuem, a capacidade de transformar o nada em algo. Depois dos 40, muitas pessoas acreditam que é tarde demais para começar algo novo. Mas, na verdade, este é o melhor momento da vida para criar. Porque agora, você não está buscando aprovação, você está buscando propósito. E propósito é o combustível para a criação. A cada ideia que você coloca em prática, você começa a construir algo que não depende do relógio, de ordens ou de ninguém além de você mesmo. Então, quero que você olhe para dentro e se pergunte: o que posso criar com o que já sei? O que posso ensinar, produzir, compartilhar? E o mais importante, o que me impede de começar? Se a resposta for medo, lembre-se disto. O medo é apenas um sinal de que você está prestes a crescer. Use-o como uma bússola. Avance em direção a ele. Você não precisa de um plano perfeito. Você precisa de um passo consciente, porque criar é movimento. É decidir hoje que você não vai mais desperdiçar seu talento, sua história e sua energia vivendo a vida que os outros esperam de você. É decidir construir algo seu, algo que carregue seu nome, seu significado, sua essência. Mateus fez isso. Eu fiz isso. Milhares de pessoas ao redor do mundo fizeram, e todas começaram do mesmo lugar, o agora, com medo, com dúvidas, com pouco, mas com um propósito tão claro que o universo não teve escolha a não ser responder. E quando você decide criar, algo mágico acontece. O tempo deixa de ser inimigo e se torna um aliado. Você para de correr atrás e começa a atrair, porque agora, em vez de meramente sobreviver, você está se expandindo. E é nesse estado que a verdadeira prosperidade floresce. A maioria das pessoas acredita que seu problema é a falta de tempo, mas a verdadeira questão é como esse tempo é gasto. Vivemos em uma era onde a distração é o novo vício e a escassez de foco é a nova pobreza. As pessoas dizem que não têm tempo para aprender algo novo, mas passam horas rolando seus feeds no celular, consumindo conteúdo que não acrescenta absolutamente nada. Elas não percebem que cada minuto gasto sem propósito é uma semente desperdiçada, e cada semente não plantada é uma colheita perdida no futuro. Se você olhar para a sua própria rotina, perceberá que há mais espaço do que você imagina para construir a liberdade que tanto deseja. É neste espaço, nestes intervalos aparentemente pequenos, que um novo futuro começa a ser criado. Mas para isso, uma decisão é necessária, uma decisão clara e inegociável de mudar. Porque a verdade é que não é o dinheiro que transforma uma vida, é a decisão. O dinheiro é meramente uma consequência do que você decide com convicção. Já vi pessoas com poucos recursos alcançarem resultados extraordinários porque decidiram, inabalavelmente, que não aceitariam mais viver na escassez. Decidiram que, daquele momento em diante, fariam tudo o que fosse necessário para mudar. E é impressionante como o universo se alinha quando você decide com todo o seu ser. Oportunidades começam a aparecer, as pessoas certas cruzam seu caminho, e você começa a notar portas que sempre estiveram ali, mas que sua falta de decisão mantinha fechadas. O poder da decisão é a semente da transformação. Enquanto você continua esperando pelo momento perfeito, ele nunca chega. Você diz a si mesmo: vou começar quando tiver mais tempo, quando as coisas se acalmarem, quando estiver pronto. Mas o momento certo não existe, ele é criado pela ação. A vida não recompensa quem espera, ela recompensa quem age. E o que te separa da vida que você quer é uma escolha simples: continuar dando desculpas ou começar a agir. O medo, a dúvida e a procrastinação são os maiores ladrões de destino que existem. Quantas vezes você adiou algo que sabia que precisava fazer? Quantas vezes você começou um projeto com entusiasmo apenas para abandoná-lo no meio do caminho, porque não viu resultados imediatos? A diferença entre quem alcança e quem sonha está na consistência. Não é sobre intensidade, é sobre constância. Pequenos passos dados todos os dias criam resultados exponenciais. Lembro-me de uma época em que minha vida parecia estagnada.
Eu estava cansado, endividado e desanimado. Queria mudar, mas também temia falhar. E foi ali que percebi uma verdade simples, mas poderosa. O medo não desaparece antes da ação. Ele desaparece por causa da ação. Aprendi que, quando você dá o primeiro passo, o medo recua. Mas quando você fica parado, ele cresce e te domina. O medo é como uma sombra. Quanto mais você foge dele, maior ele fica. Mas quando você o enfrenta e age mesmo assim, ele se dissolve. E é nesse instante que o poder retorna às suas mãos. Porque o medo só tem força enquanto você o alimenta com a inércia. A coragem, por outro lado, se alimenta do movimento. Agora quero que você olhe para dentro e seja honesto consigo mesmo. Quanto tempo você tem dedicado ao seu crescimento? Quantas horas do seu dia são usadas para aprender, evoluir e criar algo novo? E quantas são desperdiçadas em distrações, reclamações ou comparações? A resposta a essas perguntas revela o quão comprometido você realmente está com a sua mudança. É por isso que, se você chegou até aqui e está sentindo que este conteúdo está despertando algo dentro de você, quero que você tome uma atitude agora. Não amanhã. Agora. Respire fundo e decida que você dará o próximo passo. Decida que você mudará a forma como usa seu tempo, que você transformará seu foco em disciplina e sua disciplina em resultados. E já que você está aqui me ouvindo, comprometido em aprender, quero te convidar a fazer parte de algo maior. Se esta mensagem está ressoando dentro de você, se está te fazendo pensar, refletir, talvez até se emocionar, então significa que você está pronto. Então, faça isso agora. Inscreva-se no canal e curta. Isso pode parecer uma ação simples, mas é o símbolo da sua decisão. É o momento em que você transforma a intenção em movimento. Toda grande mudança começa com um pequeno, mas consciente ato. É assim que você envia uma mensagem ao universo dizendo: eu estou pronto. E o universo sempre responde à prontidão. Eu já vi isso acontecer milhares de vezes. Pessoas comuns que decidiram agir começaram a atrair oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Porque quando você muda sua frequência, tudo ao seu redor se ajusta. Você não precisa esperar para sentir coragem para agir. A ação é o que cria coragem. E a coragem é o que abre o caminho. Decida hoje ser a pessoa que faz, não a que espera. Que constrói, não a que reclama. Porque no final, a diferença entre quem transforma a própria vida e quem permanece no mesmo lugar não está nas condições, está na decisão. E sua decisão de agir agora pode ser o ponto exato onde sua nova vida começa. Jim Carrey sempre foi um exemplo que me impressionou profundamente. Antes de se tornar um dos atores mais bem pagos do mundo, ele vivia em condições que muitos considerariam impossíveis de superar. Ele e sua família viviam em um carro. Não havia glamour, nem perspectivas, nem segurança. Mas havia algo dentro dele que o mantinha acreditando em algo maior. E foi essa crença que mudou tudo. Certa vez, ele escreveu para si mesmo um cheque no valor de por 10 milhões de reais, com a descrição pelos serviços de atuação prestados datado para o futuro. Ele guardou esse cheque na carteira e toda vez que o olhava, imaginava-se recebendo aquela quantia. Ele não apenas sonhou, ele acreditou, visualizou e sentiu. Anos depois, quando ele estrelou um grande filme, o valor do contrato foi precisamente o mesmo. E algumas pessoas chamam isso de coincidência, mas eu chamo de lei de causa e efeito. Esta história não é sobre dinheiro, é sobre identidade. Jim não esperou pelo sucesso para acreditar que era digno dele. Ele acreditou antes. E é precisamente aí que a maioria das pessoas se perde. Elas querem ver para crer, mas o universo só responde quando você acredita para ver. A mente humana é uma fábrica de realidades, e tudo o que existe começou como um pensamento sustentado com fé e emoção. Quando você acredita intensamente em algo, seu cérebro começa a agir de acordo com essa nova realidade, mesmo antes que ela exista fisicamente. Suas atitudes mudam, suas palavras mudam e, pouco a pouco,
o mundo exterior começa a se ajustar ao seu novo estado interno. O problema é que a maioria das pessoas vive no modo reativo. Elas esperam que as condições mudem antes de mudar sua forma de pensar. Mas isso é como esperar que um espelho sorria antes de você sorrir para ele. A vida sempre reflete o que você emite. Quando Jim Carrey escreveu aquele cheque, ele estava plantando uma semente no campo da mente. E o campo da mente é fértil, mas só germina quando você alimenta a ideia com emoção, convicção e consistência. Eu vi isso acontecer na minha própria vida. Quando comecei minha empresa de limpeza, eu não tinha nada, nenhuma formação, nenhum dinheiro, nenhum contato. Mas eu acreditei com uma força que ia além da lógica. Eu me via liderando pessoas, criando algo grande, ajudando outras vidas a prosperar. Eu não sabia como aconteceria, mas sentia que era real. E foi esse sentimento que guiou minhas ações. Ideias começaram a surgir, as pessoas certas apareceram e, antes que eu percebesse, eu estava ganhando mais em um ano do que havia sonhado em ganhar em uma década. A diferença não estava nas circunstâncias, estava na imagem que eu carregava dentro de mim. A mente não distingue entre o que é real e o que é intensamente imaginado. É por isso que visualizar com emoção é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Quando você imagina, sente e age como se já fosse a pessoa que deseja se tornar, você cria novas conexões neurais que começam a transformar seu comportamento e, consequentemente, seus resultados. A neurociência prova que o cérebro se molda de acordo com o que você repete com emoção. É o que os cientistas chamam de neuroplasticidade. Isso significa que, toda vez que você visualiza um futuro desejado com convicção, você está literalmente reprogramando seu cérebro para acreditar que esse futuro é possível. E o cérebro, uma vez convencido, começa ativamente a buscar as oportunidades que o tornarão real. Foi isso que Jim Carrey fez. Ele não apenas sonhou, ele condicionou sua mente a viver no futuro que queria criar. Mas é importante entender que a visualização por si só não é suficiente. Ela precisa ser acompanhada de ação inspirada. Jim não ficou parado esperando o cheque se materializar. Ele estudou, trabalhou, aprimorou sua arte e persistiu quando ninguém acreditava nele. A crença pavimentou o caminho, mas a ação o percorreu. E essa é a combinação que transforma o invisível em tangível, fé e movimento. Muitas pessoas cometem o erro de imaginar o sucesso como algo distante, um prêmio reservado para poucos. Elas olham para quem venceu e pensam, ele só teve sorte. Mas sorte é o que chamamos de preparação encontrando oportunidade. E a preparação começa dentro de você, na decisão de acreditar antes que haja qualquer prova. Ao observar a vida de pessoas que transformaram o impossível em realidade, você notará um ponto em comum. Elas agiram como se já fossem aquilo que desejavam ser. Vestiram-se, comportaram-se e pensaram em sintonia com a versão de si mesmas que já havia alcançado o sucesso. Porque entenderam que o universo responde à coerência. Você não atrai o que quer, você atrai o que você é. E talvez essa seja a lição mais importante que aprendi na vida. Tudo o que você deseja já existe em potencial, mas só se torna acessível quando você se alinha à vibração daquilo que anseia. Isso significa viver em estado de fé, não de espera. Quando você vive esperando, você está emitindo uma frequência de falta, de ausência. Quando você vive acreditando, você está emitindo uma frequência de posse, de realização. E é por isso que quem acredita profundamente atrai, enquanto quem duvida repele. Então, se você quer mudar sua vida financeira depois dos 40 anos, comece a agir como alguém que já vive na abundância. Imagine-se livre de dívidas, investindo com sabedoria, ajudando outras pessoas com o que você ganha. Sinta a emoção disso. Viva essa cena todos os dias até que ela se torne familiar. Porque quando seu cérebro aceita isso como sua nova realidade, seu comportamento se alinha automaticamente e o universo começa a responder. Jim Carrey
não era diferente de você. Ele simplesmente acreditou o suficiente para agir. E é isso que separa os sonhadores dos realizadores. A vida não recompensa o cético, ela recompensa o comprometido. E quando você decide acreditar de todo o coração, o mundo inteiro se ajusta para provar que você estava certo ao fazer isso. Já vi pessoas que conquistaram tudo o que sonhavam e perderam tudo porque ignoraram um princípio simples. A renda ativa tem prazo de validade. É como uma vela acesa. Enquanto você está presente, ela brilha. Mas quando o vento muda, ela se apaga. E é por isso que tantos caem depois de subir. MC Hammer é um exemplo clássico disso. Um dos maiores artistas dos anos 90, ele faturou mais de 30 milhões de dólares com sua música, fama e turnês. O mundo inteiro cantava suas letras. Ele tinha mansões, carros, aviões particulares e parecia que nada poderia detê-lo. Mas o que o derrubou não foi falta de talento ou má sorte. Foi a ausência de inteligência financeira. Ele viveu como se o fluxo de dinheiro fosse eterno. Cada dólar que entrava era imediatamente gasto para sustentar uma imagem, não uma estrutura. Não havia alicerce. Ele acreditou que seu ritmo de renda seria o mesmo para sempre, sem entender que o corpo cansa, o mercado muda e a popularidade se esvai. Quando a fama diminuiu, a renda cessou, e com ela, tudo o que ele havia construído se esvaziou. Isso acontece o tempo todo com pessoas famosas e anônimas. A única diferença é o palco onde o colapso acontece. Alguns perdem milhões diante das câmeras, outros perdem sua paz em silêncio, dentro de suas casas. Porque o erro é o mesmo. Depender unicamente de uma fonte que exige sua presença constante. Quando seu corpo, sua voz ou seu tempo são o único motor da sua renda, você está em risco. E esse risco cresce a cada ano, especialmente depois dos 40 anos, quando a fadiga é real. Quando o mercado começa a preferir o mais jovem, o mais barato, o mais rápido. E se você não construiu algo que funciona sem você, você inevitavelmente sentirá a queda. Lembro-me de uma conversa que tive em um seminário com um ex-jogador de basquete americano. Ele me contou que, no auge de sua carreira, ganhava cerca de 5 milhões de dólares por temporada. Mas, ao se aposentar, descobriu que o estilo de vida que levava custava mais do que qualquer investimento que havia feito. Ele não tinha um sistema. Ele tinha apenas um histórico de cheques depositados. Quando as temporadas acabaram, o fluxo de dinheiro também cessou. E foi então que ele percebeu que o verdadeiro jogo nunca esteve na quadra, mas sim em sua mente. Ele me disse com lágrimas nos olhos: "Trabalhei a vida inteira para ser livre e acabei um prisioneiro do dinheiro." Essa frase nunca mais saiu da minha mente. A verdade é que riqueza não é o quanto você ganha, é o quanto continua entrando sem que você precise estar lá. É o dinheiro que chega quando você dorme, viaja, descansa ou até mesmo fica doente. Essa é a diferença entre o escravo do esforço e o criador de sistemas. Os ricos pensam em termos de estrutura. Eles não perguntam: quanto posso ganhar neste mês? Mas sim: como posso criar algo que continue me pagando mesmo quando eu parar? Eles constroem negócios, investimentos, produtos, direitos autorais, patentes, propriedades. Cada uma dessas coisas é uma semente que cresce e dá frutos, mesmo quando eles estão ausentes. Mas não se engane. Criar fontes de renda passiva não é sorte nem mágica, é consciência. É parar de pensar apenas em receber e começar a pensar em construir. É entender que cada talento, cada experiência e até mesmo as dores passadas podem ser transformados em algo que gera valor contínuo. E não importa se você tem 40, 50 ou 60 anos de idade, a sabedoria que você acumulou até agora é o seu maior ativo. Você viveu o suficiente para saber o que você não quer mais, e isso é poder. Agora, imagine colocar essa sabedoria em um curso online, um livro, um canal, um produto digital, uma consultoria, um investimento. Algo que funcione enquanto você vive e até depois. Eu mesmo aprendi isso da forma mais difícil. No início, eu também acreditava que o sucesso dependia apenas do meu trabalho, da minha voz, das minhas palestras. Mas um dia,
Viajando de cidade em cidade, percebi que se eu parasse por uma semana, minha renda também pararia. Isso me assustou. Entendi que estava cometendo precisamente o mesmo erro que alertava os outros para não cometer. Então, comecei a sistematizar meu conhecimento, gravando treinamentos, escrevendo livros, criando programas que pudessem ajudar outras pessoas mesmo sem a minha presença. E foi nesse momento que a liberdade começou. Quando o dinheiro parou de vir apenas das horas que eu trabalhava e começou a vir das ideias que eu multiplicava. Riqueza é o reflexo do que você constrói para além de si mesmo. Portanto, nunca confunda trabalho com produtividade, nem ocupação com progresso. Muitos passam a vida inteira trabalhando duro e morrem exaustos, mas nunca livres. O segredo é trabalhar de forma inteligente, criar, automatizar, ensinar, multiplicar. É investir tempo em algo que continua crescendo, mesmo quando você não está olhando. É como plantar uma árvore. No início, o esforço é grande, mas com o tempo, ela cresce, cria raízes e proporciona sombra e frutos por décadas. Agora, pare e pense. Se você desaparecesse hoje, por quanto tempo sua renda continuaria a entrar? Um mês? Uma semana? Um dia? Se a resposta for nenhum, então você está vivendo o mesmo padrão de MC Hammer, apenas em uma escala diferente. E esse é o aviso. Porque não se trata de fama, mas de estrutura mental e financeira. Enquanto você depender apenas do seu trabalho, estará preso na roda do esforço, e essa roda não perdoa a fadiga nem a idade. Dinheiro que trabalha para você é a única coisa que garante a liberdade. É o que compra tempo, paz de espírito e dignidade. É o que permite viver com propósito, sem o desespero da sobrevivência. E o curioso é que isso não exige um milagre, apenas uma decisão. Parar de ser um empregado do seu próprio medo e começar a ser o arquiteto do seu próprio sistema. Porque no final, não é o dinheiro que desaparece. São as pessoas que não constroem nada que possa durar. O medo é a prisão mais silenciosa que existe. Ele não grita, não aparece de repente. Ele se infiltra aos poucos, com pensamentos sutis disfarçados de bom senso. Talvez não agora. E se não der certo, melhor esperar mais um pouco. Essas frases são as correntes invisíveis que prendem milhões de pessoas no mesmo lugar por anos. E o mais cruel é que quanto mais tempo você passa ouvindo essa voz, mais real ela parece. O medo não destrói de uma vez. Ele corrói. Ele apaga gradualmente sua capacidade de agir, pouco a pouco. Lembro-me distintamente de um episódio que marcou minha vida. Eu havia preparado uma proposta de consultoria para um grupo empresarial em Chicago. Passei dias elaborando cada detalhe, revisando cada dado, imaginando o impacto que teria. Acreditava sinceramente que aquele projeto poderia abrir uma nova fase na minha carreira. Quando finalmente o apresentei, o líder da mesa olhou para mim com uma mistura de tédio e desdém. E ele simplesmente disse: "Isso é muito básico. Você não está pronto." Essa frase me cortou como uma lâmina. Senti meu corpo gelar, meu rosto corar, meu coração apertar. Saí daquele lugar sentindo-me pequeno, derrotado, quase humilhado. Na volta, no avião, olhei pela janela e me perguntei se eu havia me enganado sobre mim mesmo. Eu estava me iludindo? Era tudo o que eu acreditava apenas vaidade? A voz do medo começou a sussurrar, e cada palavra parecia fazer sentido. Desista. Você foi longe demais. Não se exponha de novo. Foi uma das viagens mais longas da minha vida. Quando cheguei em casa, sentei em silêncio por horas, sem saber o que fazer. Mas no fundo, uma outra voz, muito mais suave, me disse: "E se ele estiver errado? E se você for quem precisa acreditar um pouco mais?" No dia seguinte, decidi recomeçar. Reescrevi a proposta inteira do zero. Li, revisei, melhorei cada parte. E então, com o mesmo medo ainda pulsando dentro de mim, liguei para aquele grupo novamente e pedi uma nova reunião. Eles aceitaram. Fui, tremendo por dentro. Mas fui. E desta vez, quando terminei, o mesmo homem que havia me dispensado estendeu a mão e disse: "Isso é exatamente o que procurávamos.
Assinamos o contrato naquele dia. Aprendi algo que nunca esqueci. O medo é o último guardião antes da expansão. Sempre que ele aparece, é porque você está prestes a cruzar um limite interno. Mas o medo não aparece apenas nos grandes momentos. Ele está nas pequenas decisões diárias que você adia. Ele está naquela ideia que você nunca coloca em prática. Ele está no curso que você sonha em fazer, mas para o qual não se sente pronto. Está em cada oportunidade que você deixa escapar, porque acredita que não é o momento certo. É o que faz você hesitar em investir, em tentar algo novo, em falar, em se mostrar. E, ironicamente, o que você chama de prudência é muitas vezes apenas o medo disfarçado de responsabilidade. É convincente. Faz você acreditar que está protegendo-o, quando na realidade está mantendo-o pequeno. A maioria das pessoas não entende que o medo não é um sinal para parar. É um sinal de que você está vivo, que algo dentro de você quer crescer. O medo é um lembrete de que há algo novo tentando nascer. E você sabe por que dói? Porque está empurrando os limites do que você acredita ser capaz. O medo é o atrito entre quem você é e quem você está se tornando. Já vi homens brilhantes se sabotarem por causa disso. Pessoas com ideias extraordinárias que nunca se concretizaram. E quando você pergunta por quê, eles respondem com argumentos racionais. Falta de tempo, falta de dinheiro, falta de apoio. Mas por trás de todas essas desculpas reside um denominador comum: o medo. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de perder o que tem. E especialmente, medo de descobrir que são maiores do que jamais acreditaram ser. Porque crescer também nos assusta. Enfrentar o seu próprio poder é tão desconfortável quanto enfrentar a fraqueza. Uma pesquisa conduzida pela Universidade de Bath, no Reino Unido, mostrou que mais de 70% das pessoas que desejam iniciar um projeto pessoal ou negócio nunca começam, e o principal motivo é o medo do fracasso. A maioria nem sabe exatamente do que tem medo. É um sentimento nebuloso, uma sensação difusa de ameaça, mas é forte o suficiente para paralisar. E enquanto hesitam, o tempo passa. E com o tempo, a coragem enfraquece, os sonhos esfriam e a vida se torna previsível. Agora pense comigo. Quantas oportunidades você deixou escapar? Quantas ideias você enterrou antes mesmo de tentar? Quantas vezes você desistiu apenas porque teve medo de parecer ridículo? Quantas portas deixaram de se abrir porque você nem tentou bater? Cada uma dessas vezes foi uma pequena morte do seu potencial. E quanto mais você alimenta o medo, mais ele cresce. Mas há uma saída. Você não elimina o medo, você o recontextualiza. Aprendi a ver o medo como um farol, não como uma parede. Ele me mostra o caminho para a expansão. Quando algo me causa medo, é para lá que sei que devo ir, porque é lá que está o próximo passo. Coragem não é a ausência de medo, é a decisão de prosseguir mesmo com ele. Eu vi isso acontecer em mim e em milhares de pessoas que mentorei. Pessoas comuns com vidas comuns, que descobriram que o medo era apenas o guardião do tesouro. Uma mulher que sonhava em falar em público, mas tremia só de pensar nisso. Quando ela finalmente se desafiou a subir ao palco, percebeu que o medo não desapareceu, mas também não a impediu. Depois de sua primeira palestra, ela chorou, não de pavor, mas de alívio, porque ela descobriu que o medo não era um monstro, era um espelho. Toda vez que você enfrenta o medo, você cresce, e enquanto você cresce, ele encolhe, até o dia em que o que antes o paralisava se torna apenas um lembrete do quanto você evoluiu. O medo é o preço da liberdade, e é um preço que vale a pena pagar. Porque no final, o que realmente assusta não é falhar, é olhar para trás e perceber que você nunca tentou. A ciência moderna já provou o que venho dizendo por décadas. A maneira como você pensa sobre o dinheiro determina como o dinheiro pensa sobre você. Lembro-me da primeira vez que li um estudo da Universidade de Stanford sobre comportamento financeiro. O estudo mostrou algo fascinante. Pessoas com alta autoconfiança financeira eram 67% mais propensas a economizar, investir e crescer economicamente, mesmo ganhando menos que a média.
Elas não eram mais inteligentes, não tinham heranças nem privilégios. A diferença estava na autoimagem que mantinham. Elas acreditavam no nível mais profundo que eram dignas de riqueza. E essa convicção moldou cada uma de suas decisões. Vi o mesmo padrão inúmeras vezes ao longo da minha carreira. Pessoas que ganhavam pouco, mas prosperavam, e outras que ganhavam fortunas, mas viviam em constante escassez. O dinheiro é meramente um reflexo da mente que o gerencia. Aqueles que se veem como capazes agem como capazes. Aqueles que se veem como indignos criam inconscientemente situações que os mantêm limitados. É uma profecia autorrealizável. Quando você se convence de que o dinheiro é algo distante, quase proibido, seu subconsciente começa a trabalhar para confirmar essa crença. Faz você perder oportunidades, sabotar-se em decisões, adiar investimentos e até recusar recompensas que já ganhou. Um caso que me marcou foi o de uma mulher que conheci em Toronto. Ela era extremamente talentosa, trabalhava com design e cobrava preços baixos pelos seus serviços. Quando perguntei por quê, ela respondeu: "Sinto que não mereço cobrar mais." A voz dela tremia enquanto dizia isso. Pedi a ela para descrever o que sentia ao receber um pagamento. Ela respondeu: "Culpa. Culpa por cobrar, culpa por ganhar." E foi essa culpa oculta que a impedia de crescer. O que ela não percebia é que o dinheiro amplifica o que você é. Ele não transforma, ele apenas expõe. Se você sente vergonha de ganhar, nunca permitirá que sua renda aumente. O dinheiro é neutro, não é bom nem mal. Ele apenas obedece à direção da sua consciência. Pessoas que acreditam ser dignas de abundância se comportam como tal. Elas buscam conhecimento, tomam decisões calculadas, aprendem a investir, valorizam seu tempo. Aqueles que se veem como impostores, no entanto, tendem a fugir da responsabilidade que a riqueza traz. É por isso que tantos ganhadores de loteria voltam à falência em poucos anos. Um estudo da National Endowment for Financial Education, nos Estados Unidos, revelou que cerca de 70% das pessoas que ganham prêmios de $1 milhão perdem tudo em até 5 anos. Elas não perdem o dinheiro, perdem a identidade que o sustentaria. A autoconfiança financeira é mais poderosa do que qualquer estratégia de investimento. É o que determina se você manterá o que adquire. Vi empreendedores falharem com as mesmas ferramentas que outros usaram para enriquecer. A diferença era interna, nunca externa. Quando você acredita ser capaz de gerenciar a riqueza, seu cérebro busca caminhos, soluções, conexões e oportunidades que confirmam essa visão. O oposto também é verdadeiro. Se você acredita que o dinheiro é difícil, injusto ou sujo, seu cérebro se torna um especialista em perder. A neurociência chama isso de viés de confirmação. É a tendência de filtrar a realidade para encontrar evidências que apoiam o que você já acredita. Se você acredita que nunca prosperará, seu cérebro se tornará um radar para tudo o que prova essa crença. Ele notará dívidas, crises, os fracassos dos outros. Ele ignorará oportunidades, ideias, convites, sinais de crescimento. É como se você estivesse usando uma lente que só vê escassez. Mas se você mudar a lente, você muda o mundo. Lembro-me de um experimento que conduzi em um dos meus programas de mentoria. Pedi a um grupo de alunos que escrevesse a frase: "Eu sou um excelente gerenciador de dinheiro", todas as manhãs por 30 dias. Pedi que não analisassem, apenas repetissem. No início, muitos riram, dizendo que parecia bobo, mas algo começou a mudar. Eles começaram a agir de forma diferente. Um deles me disse que, sem perceber, começou a rastrear suas despesas. Outro disse que renegociou uma dívida antiga. Uma mulher relatou que, depois de escrever essa frase por semanas, finalmente teve coragem de cobrar um cliente que lhe devia por meses. Ninguém recebeu dinheiro do nada. Eles simplesmente começaram a se comportar de acordo com a nova autoimagem que haviam criado. E quando a mente muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, os resultados mudam. O cérebro humano é uma máquina de coerência. Ele faz de tudo para alinhar a realidade externa com a imagem interna. É por isso que, se você se vê como desorganizado, ele criará distrações.
Se você se vê como um perdedor, ele sabotará suas vitórias. Mas se você se vê como próspero, sua mente trabalhará silenciosamente para manifestar essa prosperidade. Você começa a atrair pessoas diferentes, a se conectar com ideias diferentes, a ver possibilidades onde antes só via limites. Isso não é misticismo, é programação neurológica. Por anos, observei que pessoas financeiramente confiantes não falam de problemas, elas falam de desafios. Elas não dizem, não tenho dinheiro. Elas dizem, ainda não encontrei a maneira certa de gerá-lo. Elas não dizem, não posso. Elas dizem, como posso? Essa pequena diferença linguística muda a estrutura mental, e a estrutura mental muda a realidade. A prosperidade não começa no extrato bancário, ela começa no seu diálogo interior. É lá que você decide quem será, o criador da sua própria fortuna ou o prisioneiro do medo. E se você realmente deseja mudar sua vida financeira, precisa entender que cada pensamento sobre dinheiro é um comando. Cada frase que você repete é uma ordem que seu cérebro obedece. Diga a si mesmo que é difícil e ele provará que é. Diga que é possível e ele abrirá portas. A ciência confirma o que a espiritualidade sempre ensinou. O que você acredita, você cria. A neurociência apenas deu um novo nome ao que a lei da atração já explicava, que tudo começa dentro. O dinheiro não é o ponto de partida, é o resultado. Ele segue a vibração da sua mente. Quando você muda a frequência da sua crença, todo o universo se reorganizará para responder a essa nova identidade. Porque o mundo externo não é nada mais do que um reflexo exato da sua mais íntima convicção. A essa altura, talvez algo dentro de você já tenha começado a se agitar. Talvez uma pequena voz esteja dizendo, sim, é possível. E é exatamente assim que toda transformação começa, com uma semente de consciência. Porque o que você ouviu aqui hoje não é apenas sobre dinheiro, é sobre libertação. É sobre quebrar o ciclo invisível que mantém tantas pessoas presas ao medo, à culpa e à limitação. Então, se algo fez sentido para você, se em algum momento deste vídeo você sentiu um desejo de mudar, quero pedir apenas uma coisa. Compartilhe este vídeo com outra pessoa que também precise ouvir isso. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que você sabe que tem potencial, mas que ainda não acredita em si mesmo. Às vezes, uma única mensagem pode ser o empurrão que muda o rumo de uma vida inteira. Agradeço sinceramente por estar aqui comigo. Continue buscando, continue expandindo, continue acreditando. E a gente se vê no próximo vídeo.